tema de hoje é sobre o BBB, sobre o Boninho, a edição 25 da coluna de terça que falou sobre isso, e sobre o suplemento 3, que é uma entrevista com a Manuela Xavier, psicanalista, e que comentou sobre o Fiuk semana passada. Mas eu quero primeiro falar sobre o BBB e sobre o Boninho. Eu fiz um artigo, fiz uma coluna falando sobre o Boninho, e eu fiz questão de entender quem era o Boninho. O BBB está aí desde 2002 e é dirigido pelo Boninho, o José Bonifácio. Eu chamo de Boni II, Boni 2. Tipo, eu trabalhei na Globo. Não tem porquê tá aqui meu crachazinho até hoje da Globo. Eu trabalhei lá. Então eu aprendi muita coisa boa na Globo. Não é um papo de fora Rede Globo, não é nada disso. É uma análise muito concreta. O Boninho é filho do Boni. O Boni foi o cara que fundou a grade da Globo como a gente conhece hoje. O pai do Boninho. Então você tem Jornal Nacional, Novela das 8, Horário Nobre, Novela das 6, tudo isso quem criou foi o pai do Boninho, o Boni. E o Boni, ele dirigiu programas na época, na década de 70 e 80, programas que projetaram a Globo. Chacrinha, Xuxa, Jornal Nacional, as grandes novelas. Era o Boni pai, que assinava lá, né? Então era um cara com muito poder. O Boni pai tinha muito poder. E nesse contexto nasce o Boninho. E o Boninho chega numa família extremamente privilegiada e ele então segue os caminhos do pai, né? Depois que o pai saiu, ele então se torna diretor da Globo. E esse é o Boninho. Aí o Boninho, em 2002, traz da Endemol o modelo do BBB. Até aí, eu não estou acusando ninguém, não estou chamando ninguém de safado, não estou fazendo nada disso, estou falando isso é um fato. Isso é um fato. No que o Boninho começou a fazer o BBB, a gente deve ter, eu já assisti o Jean Willis, que estava lá, o Rodrigo França foi um que eu assisti metade, todo mundo já viu mais ou menos um BBB, mas o que me assusta é o seguinte, o faturamento do BBB agora, nesse período de pandemia, está batendo R$500 bilhão, 500 milhões de reais. E tem patrocinador que está fazendo fila para entrar. Fazendo fila. Assim, a Globo não está dando conta de tanta gente que quer dar dinheiro para o BBB. E está batendo R$500 bilhão. Só que R$500 bilhão. Então 500 milhões de reais. O prêmio que a Globo dá é de R$1.500.000. O que a Globo ganha de patrocínio é 500 milhões. O que a Globo dá é 1.500.000. Vou repetir. 500 milhões entram, 1,5 milhão sai. 500 milhões entram, 1,5 milhão sai. Para você perder seu tempo com isso. Por que Projota, por que Carol, por que Fiuk foi lá disputar 1,5 milhão? Se eles acham que precisam de 1 milhão, isso é assunto deles. Mas esse jogo aqui, pelo grau de exposição de miséria humana que está sendo, por 1,5 milhão, a primeira exploração começa aqui. Porque como é que pode uma emissora que está ganhando R$500 bilhão só com um programa de 3 meses, está dando 1,5 milhão para essas pessoas, explorando todo tipo de desgraça psicológica que está acontecendo lá dentro. Esse é o Boninho. E não adianta, Boninho não tem compromisso com minoria. Isso aqui já é opinião minha. O que eu falei até agora foi fato. Agora, opinião minha, ele não tem compromisso com minoria. O Boninho é um cara que coleciona Porsches. O hobby do Boninho é colecionar carro importado. Ele não coleciona chocolate. Ele coleciona carro importado. Esse é o hobby do Boninho. Você quer... Eu tô falando por mim. Eu não tô falando nem por ninguém na coluna. Tô falando por mim, Anderson França. Se é um cara escroto real, é o Boninho. Que gasta o dinheiro dele colecionando Porsche. Esse cara vai se preocupar com o discurso de minoria? Eles pegaram tudo que eles puderam pegar, sugaram tudo que eles puderam sugar de discurso de representatividade e jogaram lá no projeto para ganhar dinheiro. Essa é a real. Para mim, a crítica ao BBB começa onde dói mais, é na grana.
E você está dando moral para isso cada vez que você fala sobre isso. A segunda questão é: o BBB fez a gente acreditar que a gente é capaz de julgar alguém. E nesse sentido, a Manuela está enfrentando um tipo de acusação muito grave. A própria advogada, que se diz advogada do Fiuk, quer processar ela, tirar o registro dela do Conselho Regional de Psicologia, porque ela decidiu fazer uma análise sobre o Fiuk. E o pior é que não é só a advogada do Fiuk que está fazendo isso. São as próprias mulheres que seguem a Manuela. E a Manuela, ela faz uma afirmação que é a seguinte: por que o comportamento do Fiuk despertou esse sentimento de maternagem nas mulheres? Porque, ele é coitado, vamos cuidar dele, vamos tratar ele, vamos resolver o problema da vida dele e tal. E isso não tem que se passar pela cabeça de homem. A mulher não tem que resolver o problema de homem. Mulher não tem que assumir homem como um projeto a ser resolvido. Mulher não tem que embarcar nos problemas da cabeça de um homem. E homem como o Fiuk é um homem manipulador. Eu falei a mesma coisa no meu post e teve gente tretando. Mas ela falou como psicanalista. E ela fala: olha, vocês ficam eternamente condicionados ao lugar de maternagem. E aí o Fiuk vem com esse papo doce querendo colocar vocês nesse lugar de mãe, de cuidar dele. E isso é furada. E eu fui lá e falei no meu post: vocês vão acabar despejada com o filho no colo. Aí vem uma bonita e fala assim: pô, tá culpando a gente? Meu irmão, você tem que saber fazer suas escolhas. Tem um monte de gente falando aí que homem manipula e que homem no final vai abusar do teu dinheiro, abusar do teu psicológico e vai até te matar. Se você não quer ouvir a galera que tá falando, então você come vidro, parceiro. Come vidro. E ela não fala só isso. Ela fala que o próprio movimento, os movimentos feministas são movimentos que parece que são senhores a quem você serve. Se você é feminista radical, você não pode apoiar a trans. Se você é marxista, você não pode reconhecer a opressão dos corpos. Então, quando você é feminista, você só pode ser aquela coisa. E ela fala: gente, isso é um problema sério, porque a gente tem que ler Angela Davis, tem que ler Judith Butler, tem que ler todas as feministas e a gente tem que se colocar em todos os lugares. Mas parece que o movimento feminista virou um movimento castrador. Não sou eu que estou dizendo isso, não. Isso é a Manuela que está falando aqui no suplemento. Ela está falando aqui. Ela está falando aqui. Não sou eu, caralho, que estou falando isso. Ela está falando isso aqui. Você pega e lê. Isso aí, sabe, autocrítica que tem que ser? Então faça. Não quer fazer, não faz também. É o tal do come vidro. Vamos lá, gente. Não vai dar tempo para falar aqui dos artistas brasileiros em Portugal. Talvez também não dê do Garoto em Campinas, mas eu preciso fechar essa pauta, que é importante. Dá uma lida nesse suplemento 3 da coluna de terça e vê o que a Manuela está falando sobre isso. Eu não vou aqui ficar lendo a parada, nem comentando, eu só acho que é uma injustiça uma mulher que dedica a vida dela, tem mais de 200 mil seguidores, a falar diariamente do cotidiano e da psicanálise. Diariamente, do sofrimento que o racismo causa nas pessoas, do sofrimento que o machismo causa nas pessoas, que a transfobia causa nas pessoas, da cabeça da gente. Ela passa o dia falando sobre isso. Essas pessoas dessas minorias atacam a Manuela. E não é só essas pessoas. O Instagram colocou a Manuela e a Polly numa lista de restrição. Como eu também já estou nessa lista de restrição. Então ela também fala muito sobre essa perseguição que a própria rede, o Instagram, tem sobre ela. Então se você quer saber mais sobre isso, acessa lá a coluna de terça, assina aí e recebe o teu suplemento em que a Manuela faz uma entrevista de 9 páginas. Eu virei a madrugada fazendo essa parada aqui para você ler e eu aprendi muito fazendo isso com a Manuela. Eu espero que você leia. Assina apoia-se, apoia.se/Anderson para você ler. Muito obrigado, Manu, pela entrevista.